Bom dia, gente linda! Semana que vem, se Deus quiser, estamos junto. Hoje vamos ver uma partinha bem legal da Física A, que é o Teorema de Stevens, consequentemente os vasos comunicantes e a prensa hidráulica, usada lá no posto para levantar carro, por exemplo. Então vamos lembrar da aula passada que pressão de uma coluna de líquido devemos ganhar hoje. Então, essa é a pressão só do líquido. Devemos ganhar hoje pressão hidrostática. Bem facinho deduzir o teorema de Stevens, ou Stevens. Pressão no ponto A, pressão atmosférica, mais devemos ganhar hoje de A. Pressão no ponto B, pressão atmosférica, mais devemos ganhar hoje de B. E aí a diferença de pressão, que é PB menos PA, é DGHB menos HA. O que Stevens conseguiu provar? Que essa diferença de pressão só dependia do líquido que estava entre os pontos. E a consequência principal do teorema de Stevens é que se eu pegar dois pontos numa mesma horizontal, eles têm a mesma pressão. E isso vai gerar os exercícios de vasos comunicantes. Então, dois pontos na mesma horizontal terão a mesma pressão. Bem simples, o que cai é o vaso comunicante. E o princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica. A prensa funciona com óleo. Então, se você tiver lá no posto de gasolina, por exemplo, você tem dois êmbolos e aqui dentro tem óleo. O óleo é usado por ter uma viscosidade alta. Isso faz com que a pressão seja integralmente transmitida através do óleo. E aí, num dos êmbolos, eu ponho lá o carro, por exemplo. As cadeiras de dentista também são assim. O freio do carro também é assim. E aí você faz uma força num êmbolo. Esse êmbolo vai descer. E aí o óleo vai empurrar o outro êmbolo e vai levantar. O que a gente usa na prensa é uma coisa bem simples, que a pressão feita em A é transmitida para B. Então, FA sobre A, pifa, pressão, força sobre área, FB sobre B, sobre a área de B. Vou comentar uma coisa importante. Quando você trabalhar com volume, então vamos imaginar aqui que o êmbolo desceu um determinado deslocamento aqui, determinada altura, enquanto o êmbolo B subiu uma determinada altura. É facinho de entender que o volume que desceu em A é o mesmo que subiu em B. Portanto, área vezes altura, área vezes altura. Esse é outro ponto importante que ele pode pedir. Qual foi o deslocamento do êmbolo B, enquanto o A se deslocou 2 centímetros? Então, são duas coisas que são pedidas: força, pode ser até a área, e o deslocamento de um dos êmbolos. Bem simples, tá? Tanto teorema de Stevens, vasos comunicantes, quanto a prensa hidráulica são coisas bastante simples de trabalhar. Tá?
O exercício 2 tem um negócio legal, que é usar o PVT Povotó. Então, para a gente poder resolver, a gente, além de teorema de Stevin, porque toda vez que eu tiver vasos comunicantes, eu tenho o teorema de Stevin, mas além dos vasos comunicantes, tem o PVT Povotó, porque ele botou um gás aqui no êmbolo, tá? E aí ele botou mercúrio, e aí você vai fazer o teorema de Stevin. Pressão no ponto 3 é igual a pressão no ponto 4. 2 pontos na mesma horizontal têm a mesma pressão. Pressão em 3, pressão atmosférica mais pressão do líquido. Pressão em 4, o 4 está fechado, portanto só tem a pressão do gás, que a gente calculou, 1,5 atm. Portanto, fazendo a continha, eu vou ter uma pressão atmosférica de 370 centímetros de mercúrio. Então vamos lá. O exercício 3 também usa o PVT Povotó, mas é ruim porque bem fraquinho o exercício 3. Exercício 4, legal, que é o da prensa hidráulica. Então você tem lá dois êmbolos, um de área 10, outro de área 100. Aí você faz uma força de 20 newtons no êmbolo maior, ele desloca-se 2 centímetros e ele pega a força no êmbolo B e qual é o deslocamento do êmbolo B. Então você vai trabalhar com as duas coisinhas que eu falei. Teorema de Pascal, pressão em A igual a pressão em B, força de A sobre área de A, força de B sobre área de B. Força em B, 200 newtons. E é para isso que a gente usa a prensa hidráulica. Com uma pequena força, tá? Você consegue levantar, fazer uma força grande no outro êmbolo. Então veja que eu fiz 20 newtons e no outro êmbolo foi para 200 newtons. Aí você consegue levantar coisas grandes. Deslocamento, volume de A é igual a volume de B. Área vezes altura, área vezes altura. Aí, como o da apostila de vasos comunicantes é ruinzinho, eu fiz um da tarefa. Tá? Então, fiz o exercício 21 da tarefa. Então, você tem gasolina e água. E ele pede desnível aqui de cima entre a gasolina e a água. Primeira coisa, vamos pegar dois pontos na mesma horizontal. Então, pressão no ponto 1 é igual a pressão no ponto 2. Pressão no ponto 1, atmosférica, mais devemos ganhar hoje. Pressão no ponto 2, esse tipo de exercício. Não precisa se preocupar com unidades. Como vai cortar a pressão atmosférica, porque ela está dos dois lados, você não precisa se preocupar com unidades. Você só fica com devemos ganhar hoje é igual devemos ganhar hoje. Só não esqueça que você está achando o OX, que não é o que ele quer ainda. Tem que tirar de 10 para dar a resposta. Então, você vai achar o X, que vai dar 7,5. Portanto, esse desnível entre as superfícies dos líquidos é 2,5. Essa é uma aula que, tenho certeza, vocês não vão ter nenhum tipo de problema para fazer. Uma aula tranquila. Qualquer dúvida, estudem ou vejam a videoaula, depois vocês mandam para mim. Tá? Beijo grande e boa semana para vocês. Dia 9 estaremos juntos. Beijo.